Um ao vivo aqui da página do Dieta e Saúde no Facebook. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação que existe entre a depressão e a obesidade. E é muito legal a gente poder falar desse tema no mês de abril, porque no dia 7 desse mês, a Organização Mundial de Saúde lançou, né, como foco da campanha desse ano, o assunto sobre a depressão, né, em relação ao Dia Mundial da Saúde. Isso porque, pessoal, a depressão ela é uma doença que vem crescendo e ela é uma doença que traz muitos prejuízos para quem está sofrendo dela. Então, prejuízos físicos, prejuízos emocionais e até sociais. E é muito importante também o foco dessa campanha em relação à quebra do preconceito. A gente ainda tem muito preconceito em relação às doenças mentais, né, aos transtornos psiquiátricos. Então é muito comum hoje em dia a gente ainda escutar, isso que você tem é só psicológico, ou isso é só da sua cabeça. Como se um sofrimento emocional ele fosse menor do que um sofrimento físico ou muito mais fácil de ser resolvido. Como se a gente pudesse resolver esse problema com a nossa força de vontade, o que não é verdade. E esse preconceito ele é muito prejudicial porque ele muitas vezes impede que a pessoa busque ajuda. E a pessoa que está sofrendo de depressão e que poderia estar fazendo um tratamento para se sentir melhor, muitas vezes ela não tem nem o apoio dos familiares, dos amigos, para buscar esse tratamento, tá? Então, vamos lá agora falar um pouquinho, antes da gente falar dessa relação, queria falar um pouquinho sobre a depressão, sobre os sintomas, né, que podem aparecer quando uma pessoa está deprimida, até para a gente poder diferenciar aqui o que é uma tristeza, o que é um período de estresse e o que é um momento mesmo onde a depressão se instalou como doença, tá? Já adianto que é muito importante, pessoal, a gente, se tiver desconfiado de que está passando por isso ou ter alguém por perto que a gente desconfia que esteja com depressão, que a gente leve essa pessoa ou vá até um profissional de saúde para que essa avaliação seja feita, né? Essa é uma avaliação individual que precisa ser feita, né, de pessoa para pessoa, para entender como isso está se instalando na vida de cada um, tá? Então, pessoal, começar, uma pessoa que está com depressão, ela vai ter uma alteração do humor dela. Ela vai mudar um pouquinho do que ela era antes em relação a como ela se sente, como ela vê o mundo. Então, o que acontece é esse humor deprimido sendo instalado, que pode aparecer ou com um aumento da tristeza, ou com um aumento de uma irritabilidade, a pessoa começa a se irritar com coisas que antes ela não se preocupava tanto, não incomodavam tanto assim. E principalmente, pessoal, com um aumento da apatia. É como se essa pessoa começasse a se desligar de tudo aquilo que era importante para a vida dela e que trazia prazer para ela antigamente. As coisas começam a deixar de fazer sentido, é como se ela não tivesse mais energia para investir no dia a dia dela, tá? O que acontece também, pessoal, é uma transformação de alguns comportamentos. Então, por exemplo, uma alteração no sono. A pessoa com depressão, ela pode ter um aumento do sono, ela começa a dormir mais do que ela dormia antes, ou ela começa a apresentar insônia, né? Uma dificuldade para adormecer, ou até ela adormece, mas não consegue atingir aquele sono profundo e começa a despertar, né, no meio da noite. Existe também uma alteração do apetite. A pessoa pode ou ter uma diminuição desse apetite ou um aumento, né, começar a comer muito mais do que ela comia antes, né, desse período. E também uma sensação de uma fadiga crônica, uma falta de energia, né, como se a pessoa não tivesse combustível para fazer as tarefas mais básicas do dia a dia. Tá? Existe também muitas vezes, pessoal, um comprometimento cognitivo. A pessoa ela tem um pensamento que fica um pouco mais lentificado, uma dificuldade de absorver alguns conteúdos, uma perda de memória, porque a doença da depressão ela também afeta essa área da nossa vida, tá? Então, como é que a gente faz para conseguir diferenciar o que é uma doença da depressão, um episódio depressivo, de um momento difícil da nossa vida? Porque todos nós passamos por perdas, né, por dores que podem, de alguma maneira ou de outra, trazer todos esses sintomas que eu acabei de falar.
Por exemplo, quando a gente perde alguém, a gente entra num processo de luto, a gente vai ficar triste, a gente vai se sentir desanimado, a gente pode perder a esperança, a gente pode não conseguir dormir, tudo isso pode estar, né, dentro daquele quadro. Mas o que é diferente, então, entre uma coisa e outra? Toda vez que a gente fala, pessoal, de transtorno psiquiátrico, a gente tem que avaliar a frequência, né, desses sintomas e a intensidade. Porque todo mundo experimenta angústia, todo mundo experimenta ansiedade, raiva, impulso, dificuldade de controlar impulso. Só que a forma como esse sintoma se apresenta, ele pode ser inadequado, né, muito desproporcional àquela situação que a pessoa está vivendo, ou demorar muito tempo para passar, ou tomar muita parte do tempo, né, da pessoa. Então, por exemplo, se a gente está passando por algum período de sofrimento que tem um significado, a gente vai enfrentar uma flutuação de humor. Vão ter momentos que a gente vai estar mal, que a gente está triste, mas vão ter momentos em que a gente se sente bem, né? Quando a gente está deprimido, isso não acontece. A gente fica com essas sensações ruins quase que 100% do tempo. Tá? Então, isso também é uma maneira da gente identificar se está na hora da gente buscar ajuda ou não. E também o grau de prejuízo que isso está trazendo para a nossa vida, a nossa incapacidade de continuar a fazer as nossas tarefas diárias, de se cuidar, né? E por aí vai, tá? Então, falando agora um pouquinho da questão da relação entre a depressão e a obesidade, alguns estudos já mostram que existe, sim, uma coexistência dessas duas condições. Né? Então, por exemplo, um estudo importante que foi publicado em 2010, que foi um estudo de revisão, que avaliou vários artigos e que mostrou, por exemplo, que uma pessoa que sofre de depressão, ela tem 58% de chance a mais de desenvolver a obesidade do que uma pessoa que não sofre de depressão. E o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa que está obesa, ela tem 55% de chance a mais de desenvolver uma depressão do que uma pessoa que está dentro do peso normal, tá? Então, a gente tem alguns estudos mostrando essa relação, mas ainda a gente não tem uma explicação de como isso acontece, do porquê que isso acontece. Mas a gente já tem algumas hipóteses, né? E dá pra gente falar de alguns cenários, e eu particularmente acho que todos esses cenários, eles são válidos e podem acontecer de uma forma ou de outra na vida das pessoas. Então, por exemplo, pessoal, vamos falar desse primeiro cenário, aonde a depressão, ela aconteceria como uma consequência do estado de obesidade. Se a gente parar para pensar na sociedade que a gente vive hoje, na nossa cultura, aonde, né, o aspecto físico, a magreza, o corpo forte, sarado, né, torneado, ele é muito valorizado, a gente tende de uma maneira inconsciente a associar características positivas de personalidade a pessoas magras. Então, a gente vê uma pessoa magra, a gente já automaticamente já lê, né, que ela é uma pessoa mais disciplinada, que ela é uma pessoa mais feliz, que ela é uma pessoa mais equilibrada, que ela é uma pessoa que tem mais sucesso, quando nem sempre isso é verdade, mas isso é automático por causa de todas as influências que a gente recebe, né? E o inverso também é verdadeiro, a gente tende a associar características muito negativas de caráter às pessoas que são obesas. Então, é muito fácil a gente escutar por aí comentários do tipo: ah, aquela pessoa, o fulaninho ali, tá gordo porque ele é fraco, porque ele não tem força de vontade, porque ele é preguiçoso, ou porque ela ali é desleixada, ela não tem vaidade, né? Então, são comentários muito preconceituosos em relação ao estado daquela pessoa. A gente sabe, hoje em dia, que a obesidade, ela está muito longe de ser só uma consequência da vontade de alguém. Ninguém está obeso porque quer, né? Porque está escolhendo estar naquela situação. A obesidade, ela é uma condição multifatorial, tem muitas coisas envolvidas que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o desejo do indivíduo, que estão além dessa força de vontade. Só que uma pessoa que está numa sociedade dessa e está, né, acima do peso e vai escutando isso ou lendo isso o tempo inteiro, em muitos momentos ela pode acabar absorvendo todos esses comentários e assimilando isso como se fosse uma verdade absoluta. A própria pessoa começa a mudar, né, o conceito que ela tem dela mesma. Ela começa a se encarar como alguém que é mais fraco, que é fracassado, que não tem força de vontade, que é preguiçoso. E isso vai afetando a autoestima da pessoa. Isso vai criando a famosa baixa de autoestima. E isso vai favorecendo o quê, pessoal? O isolamento.
a pessoa começa a evitar algumas situações sociais, ela deixa de fazer muitas coisas que ela gostava de fazer antes por vergonha do próprio corpo, por sensação de culpa, e isso vai criando aí um ambiente que pode propiciar, sim, o desenvolvimento de uma depressão. Então, olha como é importante a gente parar para avaliar o nosso preconceito, né? O quanto que a gente pode estar afetando de maneira negativa a vida de alguém sem perceber. Quantas vezes a gente acaba fazendo um comentário desse, achando que a gente está ajudando a pessoa, né, para ela se cuidar mais. E quando a gente faz isso, a gente pode estar, né, indo no caminho inverso e deixando a pessoa ainda mais doente, tá? E o segundo cenário, pessoal, ao contrário disso, seria quando a depressão, ela viria antes da obesidade, né? A obesidade como sendo consequência da doença da depressão. E isso pode acontecer por alguns motivos, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que alguns alimentos, eles são capazes de estimular áreas do nosso cérebro que trazem muito prazer, né? E também alguns alimentos ajudam o nosso organismo a produzir substâncias que aumentam a nossa sensação de bem-estar. Então, muitas vezes a gente pode acabar procurando, sim, alimentos mais gordurosos, com mais açúcar, com mais sal, porque eles vão trazer uma sensação maior de prazer. Muitas vezes a gente faz isso até de uma forma inconsciente, impulsiva, tentando se sentir melhor. Um outro ponto, pessoal, é que quando a gente come, a gente cria uma sensação prazerosa na boca, que ajuda muitas vezes a gente a desviar a nossa atenção de uma sensação corporal desconfortável. Por exemplo, angústia, né? Que é um sentimento muito experimentado por quem tem depressão. A angústia, ela causa uma sensação corporal muito ruim, né? Às vezes um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, um nó na garganta. Quando a gente começa a comer, a gente tem, pelo menos naquele momento em que a gente está comendo, uma possibilidade de se distrair um pouquinho desse desconforto. E às vezes a comida entra nesse papel, né? Exercendo esse papel de trazer um pouquinho de alívio, tá? Um outro ponto também é que a pessoa com depressão ou passando por uma grande fase de estresse, ela tem um aumento do cortisol e esse aumento do cortisol pode criar alterações metabólicas que deixam o nosso organismo mais suscetível a armazenar gordura. E além disso, a pessoa que está deprimida, ela vai se movimentar menos, ela tende a se isolar, ela pode ficar mais sedentária, então tudo isso também cria um ambiente mais propício para o aumento de peso, tá? Então, o importante aqui é a gente entender que essas duas doenças podem coexistir e que é muito importante a gente investigar se elas estão ali, porque o tratamento de apenas uma delas, quando a outra existe, pode prejudicar, né, o alcance de uma melhora na qualidade de vida. Então, se uma pessoa ela quer emagrecer, mas ela tem, né, um processo de depressão de base que não está sendo tratado, ela pode ter muito mais dificuldade para alcançar esse emagrecimento e vice-versa, tá? Então, acho que é isso, Gabriel. Acho que a gente já pode ir para as perguntas. Obrigado, Flávia. O pessoal está interagindo bastante aqui. E, Flávia, a primeira pergunta é da Bruna. Ela diz: eu me sinto super triste quando alguém vem e me diz que não vou conseguir atingir minha meta. Em consequência disso, acabo descontando na comida. Você tem alguma dica para que eu possa seguir sem que isso me abale? Tá. Então, olha, o que a Bruna acabou de perguntar foi o que a gente falou antes, né? Quantas vezes a gente acha que a gente está ajudando alguém fazendo algum comentário desse e a gente acaba atrapalhando essa pessoa de buscar um bem-estar. Acho que é muito importante a gente entender o seguinte, pessoal. Da mesma maneira que a gente tem que mudar o nosso preconceito em relação aos outros, a gente tem que ser muito mais carinhoso com a gente também. Entender que somos todos seres humanos e que mudar é difícil e que emagrecer é um processo muito trabalhoso mesmo, tá? E que muitas vezes, quando a gente tem altos e baixos dentro de um processo de emagrecimento, isso não quer dizer que a gente está fracassando, isso faz parte do processo. Ninguém entra, né, num projeto de emagrecimento e vai emagrecendo sem nenhum tipo de deslize, sem nenhuma dificuldade, atinge a meta e consegue manter isso a longo prazo. Muito pelo contrário, a grande maioria das pessoas não consegue mesmo atingir esse objetivo, porque o processo ele é muito difícil mesmo. Às vezes tá faltando algo extra aí nesse tratamento para que aquilo dê certo, tá? Então, quando alguém fala isso pra gente, muitas vezes a gente não pode levar isso pro lado pessoal.
né? A gente tem que entender, talvez, o que está por trás dessa relação, por que aquela pessoa está, de alguma maneira, tentando diminuir a nossa autoestima e se perguntar, né, se a gente é que não está acreditando na nossa capacidade de mudar e de se transformar. Porque muitas vezes o comentário do outro, ele acaba só estimulando algo que já existe aqui dentro. Então a gente precisa trabalhar muito essa leitura interna da nossa personalidade e até entender bem que um processo de emagrecimento é difícil mesmo e que altos e baixos fazem parte. E que isso não é sinônimo, né, de fracasso, tá? A Evaneide, ela fala algo aqui que eu acho que muitas pessoas devem passar por isso também. Ela diz: eu fico com vergonha do meu corpo e por isso tenho dificuldade de me relacionar com namorados. Você tem alguma dica para ela poder trabalhar isso nela, Flávia? Olha só, gente, eu acho que muitas vezes o preconceito que existe em relação ao corpo é muito mais nosso do que dos outros, tá? Então, existem muitos casais, né? E às vezes a gente escuta desses casais que o aspecto físico, ele não é o mais importante naquela relação. Aliás, a gente está num momento onde a gente dá muita importância, né, para o aspecto físico, sendo que ele é só uma parte, né, da nossa vida. É uma parte do que traz amor, do que traz bem-estar, né? Então, às vezes, a pessoa que tem essa dificuldade, ela mesma está dando uma importância muito maior para o corpo do que ele deveria ter num contexto mais amplo da vida. Então, às vezes, a gente precisa botar as coisas na balança, né? Entender que se alguém está ali do lado da gente, é porque aquela pessoa viu algo de que gostou e quer estar junto, independente, né, do que a gente considera como um defeito. A Cris Oliveira, ela disse que quando chegou no peso máximo não tirava fotos e ela ama fotos. Mas depois de um tempo ela conseguiu se enxergar como única e dar a volta por cima. Então, parabéns, Cris. E depois disso ela pergunta: como eu posso ajudar alguém nesse aspecto? Então eu imagino que a Cris tem algum amigo, alguma pessoa próxima dela que passa por isso. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que passam por isso, Flávia? Eu acho que até isso mesmo que ela falou, né? Em algum momento a gente tem que fazer essa avaliação e ajudar, né, a população de uma forma geral a entender, de novo, que o aspecto físico, ele é um dos aspectos da nossa vida, que existem vários outros que são muito importantes e que precisam de atenção. Às vezes eu acho que a gente dá muito foco para isso, tirar o foco disso é importante. E também acho que o que ela falou de reconhecer que o padrão de beleza, ele é um padrão que a gente tem hoje, que é um padrão muito, que faz parte de uma parcela muito pequena da população mundial, né? Se a gente pegar aquela mulher alta, magra, branca, né, e comparar com a maioria das pessoas do mundo todo, esse é um padrão de minoria. Então, que a gente tem que também reconhecer outros tipos de corpo, né, como também aceitáveis, viáveis, e observar a beleza, né, de cada pessoa sendo uma beleza diferente. Poder apreciar isso de uma forma diferente. A Vanessa Santos, ela diz: na depressão, essa sensação de prazer associada à comida pode também ser associada a uma outra atividade, como um curso? Então é possível fazer essa troca? Pode. É que às vezes é muito difícil quando a pessoa está inserida nesse contexto, sem a ajuda de um médico ou de um psicólogo, ela começar a fazer essa transferência, mas é muito importante. Por exemplo, né, a questão da atividade física. Para quem está no tratamento de depressão, muitas vezes a atividade física ela tem que fazer parte desse tratamento. Por quê? Porque movimentar o corpo, além de tirar a gente desse isolamento, ele vai trazer benefícios bioquímicos, né? Com a liberação de endorfina, que vai trazendo pra gente uma sensação muito grande de bem-estar. Só que às vezes é muito difícil a gente dar esse primeiro passo e sair daquela inércia por causa do mal-estar que a gente está vivendo. Mas é possível e é esperado e é estimulado que a pessoa volte a se religar à vida. A pessoa que está com depressão, ela vai perdendo mesmo o interesse por quase tudo que está em volta. Se a gente conseguir ir ajudando aquela pessoa a ir estabelecendo esses vínculos novamente, isso com certeza vai trazer um benefício muito grande. Obrigado, Flávia. A Meridiane Gonçalves, ela disse que teve depressão 2 vezes, mas os amigos dela conseguiram ajudar e ela venceu isso. Mas ela pergunta: ela tem chance de dar uma recaída? Tem. Você pode voltar? Tem. Existem estudos mostrando que probabilidades de uma pessoa ter uma recaída, e se ela já experimentou essa situação 2 vezes, pode ser que isso afete ela na vida dela em algum outro momento.
Pessoal, depressão não escolhe idade, não escolhe momento, né? Ela pode acontecer na vida de todos nós, de uma hora para outra, sem que a gente nunca tenha passado por isso antes. Se a gente passa uma vida inteira sem experimentar uma depressão e de repente numa idade mais avançada ela aparece, não tem muito uma regra, tá? Do mesmo jeito que pessoas que já tiveram podem não apresentar de novo, mas existe sim uma possibilidade. É bom sempre ficar atento aos primeiros sinais, aos pensamentos negativos, aquela sensação de culpa, aquela falta de vínculo com a vida. Quando isso começa a aparecer, já é importante então buscar ajuda. Flávia, tem bastante gente comentando que tem muita dificuldade para perder peso devido à ansiedade. A gente já sabe que tem uma relação entre ansiedade e emagrecimento. Sim. Mas entre depressão e ansiedade, tem alguma relação? Tem. Muitas vezes... na verdade, pessoal, a ansiedade, ela é um sintoma presente em vários transtornos psiquiátricos, né? Então, é difícil a gente falar de uma maneira geral o que aquela pessoa está experimentando. Mas a ansiedade, ela pode estar presente na depressão, ela pode estar presente num transtorno de pânico, de ansiedade generalizado, e ela pode estar presente também até num transtorno da compulsão alimentar, tá? Da bulimia. Então, a ansiedade, ela gera, assim, aquele estado de defesa, aquele estado de alerta. Normalmente, quando a gente tem ansiedade, é porque, de alguma maneira, a gente está identificando algum tipo de risco, tem a ver com medo. Então, isso pode, sim, estar relacionado com a depressão. A gente pode ter essas duas coisas em conjunto. Tá? A gente até fez, acho que vale a pena, né, falar, Gabriel, que a gente tem aqui na nossa página do Facebook um ao vivo sobre ansiedade, então vale a pena ir lá para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. Isso foi legal mesmo. Obrigado, Flávia, gente. Infelizmente nosso tempo é limitado, então a gente vai acabando por aqui. Mas fiquem acompanhando a nossa página, que tem live semanal. Então a Flávia às vezes aparece aqui, às vezes é alguma Nutri. E obrigado por terem participado. Flávia, obrigado por ter esclarecido mais uma dúvida de muitas pessoas aí. E eu queria deixar uma finalização. Posso, Gabriel? Eu acho que o mais importante, pessoal, desse ao vivo de hoje é a gente parar para refletir em relação aos nossos preconceitos. Os nossos preconceitos sobre a doença da depressão, sobre o estado da obesidade. Às vezes a gente sai falando coisas que não são verdadeiras. Às vezes a gente acaba machucando muito mais as pessoas do que ajudando. Então vamos rever um pouquinho, né, tudo isso que a gente pensa, como a gente se comporta, porque a gente precisa auxiliar quem está passando por isso, ao invés de atrapalhar, né, essa busca por ajuda. Tá bom? Isso aí. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.